Yogi Surisiba! Rei Harold, com toda certeza, nos últimos 800 anos da trama de One Piece, foi a maior criação de Imu-sama. Um rei com habilidades incalculáveis, um poder realmente sem igual, e que acabou cedendo ali a sua vontade, ao amor pela nação de Elbaf, para transformar e gerar uma geração de gigantes que pudessem cooperar com o mundo. Mas o que Imu-sama não esperava era que Harold pudesse ser derrotado. Nem com uma semana, nem com um mês, no máximo ali um mês de produção, o rei Harold acabou sendo derrotado por uma força misteriosa em One Piece. Pelo menos é o que Imu-sama aparenta acreditar. E isso, sobre a característica de quem Imu sabe que matou o rei Harold, é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Imu-sama ficou esperando grandes momentos. Ficou esperando ali um tempo necessário para gerar uma grande força para o seu exército. Na conversa que ele tem ali com o Xebec, Imu acaba dizendo que o seu mundo ainda não é perfeito, que seu mundo não está fechado, que não está ali completo. É interessante nessa parte porque Imu considera o próprio mundo de One Piece como se fosse o seu próprio mundo. E eu acredito que Imu é basicamente aquele cara que ele é extremamente paciente. Ele tem todo mundo, ele tem o todo, também tem todo mundo, mas ele tem todo o tempo do mundo, já que a sua vida é eterna. E automaticamente consegue fazer com que os seus Gorosei permaneçam ali ao seu lado, desde que não se tornem descartáveis. De fato, Imu-sama andou esperando pelo momento em que um rei como Harold fosse brotar, fosse ser gerado. E até mesmo o rei do mundo chega a dizer de que era muito melhor para a nação de Elbaf, ou até mesmo para o mundo de One Piece, que um rei como o rei Harold nunca tivesse sido gerado, nunca tivesse nascido. Porque se tivesse caído em total poder nas mãos ali de Imu-sama, seria muito difícil, completamente incompreensível para conseguir mensurar o tipo de habilidade necessária para lhe derrotar. E o Harold mostrou uma certa singularidade de um poder bem apelão, um poder, uma habilidade muito bem colocada em suas respectivas batalhas contra o Xebec. Então, Imu-sama chega em Elbaf para fazer com que os gigantes lhe obedeçam através da marra, através de corromper as suas mentes pelo Dome Reverse. Isso é algo muito bem elaborado para que Imu-sama consiga de forma definitiva encontrar aquele que foi capaz, aquele que foi de forma definitiva o principal algoz contra o rei Harold. Imu está em Elbaf para caçar essa pessoa, e Imu talvez tenha uma pista sobre quem é essa pessoa. É isso, meus amigos, nós temos um capítulo meio que quase de transição de uma saga para outra, mas ao mesmo tempo camadas vão sendo construídas através ali dos próximos contextos e revelações de Imu para os nossos Mugiwaras, ou até mesmo ali para os teus adversários em relação aos gigantes. E é claro que é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É importante você se inscrever porque a gente está perto de bater a nossa marca, de bater a nossa meta de 160 mil inscritos, e nós também temos a nossa meta anual. Nós vamos chegar juntos aqui na marca de 200 mil inscritos, então se inscreva aí no canal, continue a ajudar, fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Você também pode fazer parte da nossa tripulação, se tornando membro do canal, mandando seu valeu, mandando seu hypado, contribuindo aqui com valores específicos, tanto o valor acumulado de R$50 quanto também de valores únicos. Você pode simplesmente fazer parte e ficar creditado através de um dos cargos da nossa tripulação. Bom, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido sobre a escolha de Imu no capítulo 1150 e no capítulo 1151,
quando Imu sente a pressão da morte do Rei Haru. Até aquele momento a gente ficava pensando, caramba, como que Imu vai ter um ponto fraco? Só que matar um Cavaleiro de Deus é algo quase impossível. Nós observamos ali tanto os Piratas Roger lutando contra os Cavaleiros de Deus, porque os Cavaleiros de Deus queriam o Shanks e eles não queriam entregar o Shanks de forma alguma, então eles cuidaram, criaram o Shanks e toda vez que os Cavaleiros de Deus apareciam, eles cortavam, eles conseguiam fazer com que a regeneração deles ficassem mais lentas, mas nem o Rei dos Piratas conseguiu fazer com que um Cavaleiro de Deus fosse morto. Da mesma forma, o Xebec, ele atropelou o Garlin, nem reconheceu o Garlin, atropelou um monte de gente e mesmo assim eles voltaram a regenerar, a se regenerar e voltaram à vida. Agora, Imu sente a morte de um Cavaleiro de Deus. Provavelmente isso é algo que Imu não sentia desde o século perdido, através das habilidades de Joy Boy. Isso é algo que marca tanto Imu, porque Joy Boy é o único que colocou Imu de joelhos, quando a gente observa lá o final de Egghead, quando Nemeth está abrindo caminho para os Mugiwaras conseguirem escapar. Então a gente começa a perceber que matar um Cavaleiro de Deus afeta diretamente Imu. Pode ser algo quase como os Horcruxes ali de Harry Potter, né? Que a gente já comentou algumas vezes nesse sentido. De fato, Imu acabou criando, através ali do Rei Harold, a sua maior criação. Era o ser com o maior poder, com a maior habilidade que Imu poderia ter. Um gigante com um sangue ancestral, com um coração bom, um coração que poderia, na verdade não um coração bom, mas um coração que aprendeu a ser bom, visto que se apaixonou ali pela Ida, e definitivamente acabou se tornando um gigante que poderia ser manipulado. Nós observamos também que ele rivalizava de forma direta com o Xebec, tanto ali levando a sério quanto também se segurando. Os dois personagens lutavam um contra o outro de forma frequente. E nós observamos ali o Harold também tendo o Haki do Conquistador. Tão raro ali os personagens que possuem o Haki do Conquistador. Não sei ali se o Aquari ele possui mesmo o Haki do Conquistador ou se isso é habilidade, é um poder de Imu-sama. Mas de fato nós temos aqui poucos Cavaleiros de Deus. Até então nenhum Cavaleiro de Deus possui o Haki do Conquistador, mas apenas os Gorosei podem possuir tal poder. Isto que podemos até mesmo pensar que se trata de habilidades vindas de Imu-sama. Assim, o Harold não poderia ser morto por qualquer pessoa. O Harold não tinha como ser derrotado por qualquer um. A gente consegue mensurar através disso de que Imu sabia que o único, ou possivelmente o único, que poderia derrotar ali um corpo de um Cavaleiro de Deus ou de um Gorosei era Joy Boy. Apenas o Joy Boy, o grande desafiante do século perdido, aquele que lutou contra 20 nações, no caso 19, nós sabemos aqui que poderia ser capaz de parar as suas habilidades. Mas quem em Elbaf? Quem em Elbaf conseguiria destruir ali as habilidades, os poderes de Rei Harold? Para Imu-sama, Imu nunca soube da existência de Loki e nem de toda a sua força. Imu poderia posteriormente saber sobre a existência de Loki devido ali à visita dos Cavaleiros de Deus ou até mesmo de algumas ações do Loki no mundo afora. Mas de fato, Imu nunca soube da sua habilidade total, do seu total poder. Só que há uma pessoa que Imu pode acreditar ter matado o Rei Haru. Por mais que Imu não soubesse por muito tempo da existência do Loki, e depois que o Loki vai ao mar, Imu não saiba de todo o seu poder, de toda a sua habilidade, Imu é claro que não conseguiria pensar ou até mesmo mensurar que seria Loki aquela pessoa que acabou com o Rei Harold. Então, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que Imu está cravando como algoz ali do Rei Harold? Imu acredita provavelmente que seja o Yaro ou o Jaro. Pode ser uma das coisas mais malucas que a gente possa trazer ou até mesmo responder aqui, de que Imu está mirando no Jaro, acreditando que é ele que matou o Rei Harold.
mas faz um puta sentido pensar nesse ponto. Nós temos duas ligações bem interessantes. O primeiro que nós temos na conversa ali do Jaro com o Usopp, nós temos uma fala do Jaro dizendo que ele se interessa por mulheres mais velhas do que ele. É uma resposta ali do Jaro dizendo que já não mais se interessa para essa questão do amor, apenas ali de não estar mais visando nesse ponto, porque ele já tá velho, ele já quer deixar isso para a geração atual. Mas nós sabemos que possivelmente a pessoa sentada no trono vazio esteja dentro do corpo de uma mulher. E essa mulher é mais velha do que o próprio Jaro. O segundo é que o Jaro já foi o capitão dos piratas gigantes. Um dos maiores piratas de sua era. Um dos piratas mais fortes de sua época ao lado ali do Zoro. Isso é muito interessante parar para pensar, porque é claro que a fama do Jaro chegou até Imu-sama. E essa fama, sendo alterada ou não, sendo aumentada ou não, é o suficiente para Imu começar a suspeitar de que o Jaro seja realmente o responsável pela morte do Rei Haru. Como eu falei, Imu sabe quem é o Jaro e também já ouviu falar sobre sua força. Tendo 800 anos, olhando sobre possíveis potenciais que poderiam acabar, ou até mesmo, não vou dizer acabar, mas fazer com que a própria base do governo ali de Imu fosse um pouquinho mexida, a gente consegue ver que Imu conhece os seus poderes, sabe das suas habilidades, ou até mesmo suspeita ali dos seus poderes. Mas de fato, Imu não conhece a verdadeira força do Loki. Se Imu conhece os poderes do Jaro e suspeita que ele pode ser alguém capaz de parar as habilidades do Rei Harold bufada com seus poderes, Imu não suspeita de que se trata realmente do Loki através dessa perspectiva. E por que eu acredito tanto que Imu tem fé que seja o Jaro que acabou matando ali o Rei Harold? Porque no começo do ataque dos gigantes, quando o Dory e o Brogy estão sendo convertidos através do Dome Reverse, Imu fala para os novos comandantes de Elbaf. Imu declara o Dory e o Brogy como os novos comandantes de Elbaf e que eles vão matar o Jaro. O Jaro acabou se tornando o governante ali através de um, digamos assim, um governante provisório. Só que o que rola, como todo mundo parece começar a ouvir os comandos ali do Jaro, Imu entendeu que acabou meio que fazendo com que o Jaro se tornasse um rei e ele sendo responsável pela morte do Rei Harold. É claro que o Jaro acabou coordenando as ações do Loki sobre o que ele deveria fazer e mostra a resistência do Jaro de forma absurda através dos ataques de lutar contra o Harold, mas nós sabemos que o Jaro, ele foi alguém que sofreu um ataque devastador e ficou naquele estado que estamos acompanhando atualmente no mangá. Então, Imu acredita que o Jaro tem um poder suficiente para acabar com um dos seus Cavaleiros de Deus, e é por isso que Imu mandou lhe executar. Mas o que Imu não esperava é que o próprio filho do Rei Harold fosse aquele que tiraria a sua vida. E eu acho que é isso que vai surpreender Imu ao encontrar o Loki pela primeira vez e saber de suas habilidades. A LP faz muito mais sentido o Imu pensar que foi o Loki que acabou matando, por isso que convidou ele para se tornar ali parte dos Cavaleiros de Deus. Não acho isso porque não teria ali o porquê de Imu mandar o Jaro para execução, senão era simplesmente lhe converter de forma direta como ele está fazendo ali com os demais gigantes. Então, se tá mirando no Jaro é porque tem uma motivação, existe um propósito. E eu acredito que esse propósito é simples. Imu acredita que o Jaro foi capaz de matar ali o Rei Harold, e o Rei Harold morto é um Cavaleiro de Deus morto. Um Cavaleiro de Deus morto é um enfraquecimento do Rei do Mundo. Por isso que o Jaro, como o único que tem a capacidade de matar um Cavaleiro de Deus, deve ser destruído.